Então é isso, pessoal, passando aqui para mais um vídeo no Sertão Cósmico e dessa vez para a gente conversar sobre Doutor Sono, do mestre Stephen King. E a primeira coisa que me veio à cabeça, no meio ali do livro, da narrativa, e eu me fiz a seguinte pergunta: esse livro, ele serve para pessoas que não leram O Iluminado? Pois, para quem não sabe, isso aqui ele é a continuação do clássico O Iluminado, de 1977. Esse livro aqui foi escrito, se eu não me engano, foi lançado em 2013. Então, assim, quando eu estava ali no meio do processo da leitura, eu me fiz essa pergunta porque começou a pintar muitas referências. E o que é que acontece? Esse livro, ele realmente dá a continuidade ao Iluminado exatamente onde o Iluminado ele acaba. Então, realmente, o primeiro capítulo aqui é simplesmente uma continuação lá da narrativa do clássico, né, de 1977. E eu fiquei me perguntando isso. Muitas referências depois vão aparecer lá no meio do livro. E eu fiquei me perguntando onde é que vai ter uma espécie de sentido, ou sentido até que vai haver. Eu acredito que a experiência de leitura não vai ser assim completa, digamos assim. Tirando isso, eu acho que se você quiser se aventurar nesse livro sem ter lido O Iluminado, eu acho que beleza, vai rolar, mas acredito que a completude vai ser bem mais interessante se a pessoa já realmente tiver conhecido a obra lá do O Iluminado. Dito isso, eu gostei da leitura. Eu acho que o Stephen King, de alguma forma, ele dá um amadurecimento bacana ao Danny, que é o pivete, né, lá do Iluminado. Ele dá uma continuidade à história desse personagem e é bem interessante. Os personagens que são inseridos aqui são também bem legais, só que novamente o Stephen King ele vai cozinhando de maneira prolixa as suas narrativas. Eu já estou praticamente adaptado a isso. Antes de adentrar nas obras do Stephen King, eu via muitas pessoas falando sobre esse lado prolixo do autor. E agora, como eu estou tendo essa oportunidade ao vivo e a cores, eu tenho agora local de fala, digamos assim, eu já me adaptei a essa paciência que a gente tem que ter lendo as obras, as infinitas obras do Stephen King. Na grande maioria das vezes vai ter esse lado que ele vai cozinhar, digamos assim, no banho-maria as suas narrativas, vai entregando uma coisinha ou outra que vai deixando a gente curioso em dar continuidade ao seu enredo. Aqui não é diferente, só que a gente tem uma premissa, assim, a questão dos vilões, a parte do terror, do meu ponto de vista, pela minha experiência, a quantidade de coisas que eu já consumi referente dentro do gênero do terror, é uma premissa, digamos assim, medíocre. Só que quando eu falo medíocre, eu não falo do lado pejorativo, eu falo do lado simples da coisa. Ele não apresenta nada demais. Não é à toa que eu estava a fim de assistir o Doutor Sono, o filme, né, que foi adaptado referente a essa obra, só que eu não vou assistir agora. Vou esperar passar eu tenho muita coisa para assistir no momento, e eu vou deixar um pouquinho mais para frente, enfim, é uma questão minha mesmo, não só por consumir essa obra adaptada para o cinema depois, mas é porque realmente eu tenho muito filme na fila, e eu vou deixar o Doutor Sono um pouquinho lá para frente. Mas eu vejo as notas, né, a opinião do pessoal, e eu vejo que foi uma boa adaptação também, assim como O Iluminado do Stanley Kubrick. Apesar do Stephen King parece não ter curtido, mas sim, é uma boa adaptação. A gente tem que se levar em conta que você levar uma história para o cinema,
vai adicionar ou tirar alguns elementos que talvez o autor não curta, mas vamos dizer assim, quando você dá uma peneirada ali em tudo, para mim o Iluminado é um excelente filme, a adaptação do Stanley Kubrick. E pela nota do Dr. Sono, acredito que também é uma boa adaptação, mas os vilões, toda a trama, ela é assim, a palavra não é clichê, mas ela é bem mais do mesmo, é um feijão com arroz. E o que é que tem de interessante então aqui no Dr. Sono? É a narrativa do Stephen King. Por mais que seja lenta, por mais que ele vai cozinhando a nossa paciência, como eu já falei aqui, mas cara, é muito bem escrito. O cara realmente tem essa magia, né, de você jogar pontos narrativos ali no começo da história, que ele vai se fechando como se fosse um ciclo, até ali no último capítulo você lembra, cara, ele abriu essa aresta lá no começo do livro, ele está fechando agora depois de, sei lá, 400 páginas. Então, por mais que a gente esteja dentro dessa premissa simples de vilões também, bem clichês, mas é muito bem construído. Eu acho que uma parada que eu também adorei no livro é mais esse lance das pessoas iluminadas que tem um pé no sobrenatural. Aqui o Stephen King eleva muito esse tema, e eu achei isso demais, coisa que vai beirar sei lá, os X-Men. Tem um momento aqui que a gente fica dentro de uma trama que parece X-Men, com muita essa parada, a narrativa fica muito dentro da mente dos personagens. Então você fica ali um pouquinho tentando entender a situação, mas quando você pega realmente o que o Stephen King começou a criar, que é um pensamento dentro do outro, pessoas se conectando só por ler mentes e tal, cara, é muito bem construído. Só que aí é que tá, esse clichê, esse medíocre que eu falei que o livro apresenta, uma trama que não vai aparecer nada de genial, não vai sair fora da curva. Se fosse qualquer outro autor, ou na grande maioria das vezes, isso se tornaria, ficaria apenas nesse raso, nesse café com leite. Mas devido à belíssima descrição, a escrita, vamos dizer assim, um carinho que o Stephen King tem em, sabe, escrever esse tipo de história, eu acho que é isso, é a mão do autor que transforma algo simples e medíocre em algo bacana, incrível. Tipo assim, eu saio de uma literatura dessa aqui, 500 páginas, mais ou menos isso, né, 480 páginas, e eu saio, cara, assim, satisfeito, sabe? Me fez companhia por mais ou menos aí umas 3 semanas, e o livro, sabe, todo dia eu bati o ponto ali para ler um pouquinho, porque realmente a história estava interessante. Teve um momento que eu senti isso, poxa, realmente está um pouquinho clichê, eu estou entendendo mais ou menos onde é que isso vai parar. Só que a escrita do Stephen King me fazia ficar no livro. Então a pergunta que eu faço é, vale a pena sem ter lido, a pessoa quiser ler isso sem ter lido o Iluminado? Vale, pela escrita do King, pela construção dos personagens. Quem lê aqui e perder muitas referências, eu acho que vai ter essa curiosidade, vai aguçar essa curiosidade para saber o que aconteceu no hotel, no Overlook. Então acho que as pessoas vão, na grande maioria das vezes, se for aqui pelo Dr. Sono, vão ter a curiosidade de voltar lá no Iluminado. E eu acho que eu não sei como foi essa questão dos fãs, né? Quando o Stephen King anunciou que teria uma continuação do Iluminado, eu não sei se os fãs mais xiitas do autor ficaram na bronca, poxa, não pode se mexer num clássico e tal, mas eu acho que a repercussão foi boa, por mais que seja algo que não beira ao genial. Novamente, Stephen King não apresenta nada fora da curva. O que tem fora da curva, na minha opinião aqui, é a escrita do King, é a sua narrativa. Eu sempre tento bater no ponto nesse lance do genérico,
porque as pessoas às vezes se sentem ofendidas, né? Quando a gente cita, né, essas palavras como medíocre, genérico, e a galera leva pelo lado pejorativo. Mas, poxa, se for um genérico e um feijão com arroz muito bem feito, muito bem temperado, como é o caso aqui do Dr. Sono, eu acho que é muito bem-vindo. Para mim, não me senti ofendido, como eu falei, quando eu acabei de ler esse livro. Quando chega ali, tem essa parte que eu falei do sobrenatural. O Stephen King, ele realmente alopra, né? Ele eleva muito essa parte, que para mim é a melhor coisa do livro. E tem a outra, que é a questão do vício. A gente lá no Iluminado sabe que o Jack, ele tem problemas, né? O pai do garotinho, ele tem problemas com alcoolismo. E esses problemas, esses vícios, é passado de maneira hereditária, digamos assim, para o garoto também. E essa parte do vício também, que o garoto também fica viciado, também fica alcoólatra, ele também, digamos assim, eu notei que ele é muito bem construído, ele também eleva essa parte do vício. E quando você sabe um pouquinho da história de vida do Stephen King, parece que ele teve problemas com alcoolismo. Eu até tenho que eu acho que eu quero ler mais uns 2 a 3 livros do King para pegar a biografia dele, que eu já consegui, e eu estou querendo ler sobre, eu sempre curto ler biografias de autores que eu gosto, e eu quero pelo menos ter um pouquinho mais de bagagem na obra em si dele, para depois pegar a sua biografia. E pelo que a gente sabe, ele teve esses traços, esse vício no alcoolismo, e esses traços da sua vida, de alguma forma chega um momento no livro que você sente que ele está colocando um pouco dele, né, das suas vivências, da sua linha do tempo, aqui no personagem. Então a gente nota que quando ele está narrando essas partes, é de um cara que realmente estava dentro daquela perturbação, digamos assim, porque um vício é um ruído, né, dentro da gente, que faz você, mesmo sabendo que é errado, continuar fazendo aquilo, né, buscando aquele vício. Então acho que isso o Stephen King eleva. Eu imagino que ele esteja traduzindo o que aconteceu ali na vida dele, e que adiciona uma camada ainda mais sentimental, digamos. Quando você chega no final do livro, você meio que entende o quanto isso tem um pontinho ali do pessoal. Essa parada do Doutor Sono, eu fiquei me perguntando, né, onde é que entraria o título do livro, e outro ponto muito legal quando a gente entende porque é que chama ele de Doutor Sono. Então é isso. A escrita do King aqui novamente brilha dentro de uma narrativa e de uma trama genérica, digamos assim, mas essa parada do sobrenatural que vai beirando ao X-Men, junto com essa parada dos vícios, personagens muito bem desenvolvidos, e eu acho que transforma o livro, que muitas pessoas podem, poxa, isso aí poderia ser 200 páginas, 300 páginas, mas aí não seria o Stephen King e essa assinatura criativa, essa assinatura de escrita que o autor tem. E o meu vídeo sobre o Iluminado foi mais ou menos isso aqui também, não foi uma resenha, e eu pontuei essa parte, né, dessa assinatura do escritor. No vídeo lá do Iluminado que eu fiz, eu tentei ir por esse lado, porque o Iluminado, se eu não me engano, é o 3º, é o 4º livro dele, e ele naquele livro, no Iluminado, que você consegue achar, né? Você consegue realmente ter a identidade do Stephen King. Então é a partir do Iluminado que você tem ali umas características comuns que a gente vai encontrar no decorrer da sua bibliografia. Lá no vídeo eu digo que quem gosta, ou quem gostou, quem curtiu o Iluminado, tem grande chance de curtir as outras obras do King. Quando eu digo curtir, não pela questão do enredo, mas sim pela essa parte da descrição de uma coisa que poderia, sei lá, ser bem resumida, bem contida. Ele consegue se estender e ir desenvolvendo essa trama realmente no banho-maria,
e deixando a gente na mão dele, porque é clássico, aqui também acontece muito no Doutor Sono, que a cada capítulo, né, que ele vai desenvolvendo os núcleos, né, tem o núcleo do meninozinho, do garotinho, tem o de uma garota que aparece também, que também vai ser, digamos assim, a principal da trama, e tem o dos vilões, e ele vai fazendo os capítulos desenvolvendo, né, uma parte ele desenvolve o Danny, depois ele vai para a garota, depois ele vai para os vilões, ele vai fazendo isso, sabe, de maneira bem detalhada, que assim, quando você acaba, você fica naquele pensamento, poxa, realmente o King ele já entrega tudo de mão dada para adaptações, por isso que tem assim a rodo adaptações baseadas nas obras do Stephen King, porque essa descrição realmente ele já detalha praticamente tudo ali que vai ter na cena, e em Doutor Sono não foi diferente, já teve adaptação e você entende novamente a genialidade e a escrita narrativa do autor. Assim, valeu a pena, a jornada não é simples, porque também, do meu ponto de vista, um livro de 500 páginas não é para todo mundo, não é um livro de entrada do Stephen King. Eu até digo que o Iluminado é uma boa, porque ali já tem a assinatura do cara, e mesmo se você não tenha curtido o Iluminado, não desista do autor, o cara tem mais de 70 livros, eu acredito que pelo menos alguma história, para você que curte suspense, drama, eu acho que vai ter alguma, terror, claro, vai ter alguma história que vai se identificar com você. Aqui tem uma boa escrita, tem uma temática que eu adoro, que é o gênero do terror, e tem essa parada do sobrenatural que ele eleva muito, eleva mesmo, e a realidade ela parece ser confusa, tem pessoas que entendem essa realidade com outros olhos, e o Stephen King trabalha isso aqui muito bem. Não é uma leitura, no meu ponto de vista, 16 anos para cima, tem muito diálogo aqui realmente expositivo, violento, poderia até ter doses mais, como dizer assim, mais cavalares, doentias nesse sentido, mas o pouquinho que tem aqui mostra que o King ele é muito afiado e ele vai colocando isso de maneira pontual. Novamente, né, a paciência do leitor de ir captando isso e querendo saber o que diabos vai acontecer até o final. Então, assim, mais uma boa leitura do Stephen King. Recentemente eu peguei nas minhas últimas aquisições, eu vou até mostrar num videozinho as últimas aquisições que eu adquiri por aqui, e no meio dessas aquisições tem um livro do Stephen King, porque realmente o cara tá me fisgando aos poucos, beleza? É isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, de alguma forma adicionado, que se fez algum sentido para você. Me conta aí se você já leu alguma coisa do Stephen King, onde é que ele tá ali na montanha russa, né, dos escritores, onde é que ele entra, se ele está muito embaixo, se ele está muito em cima. Para mim o Stephen King ele já me pegou devido a essa assinatura que eu já saquei muito bem, né? Então assim, eu estou me preparando para o Dança da Morte, que talvez ao lado do It seja os maiores livros dele, e realmente pelo tamanho da parada ali que você realmente é legal você ler essas obras antes, né, um pouco menores, para se você realmente curtir, você já sabe que nessas outras que tem uma quantidade de páginas bem maiores, é uma história um pouco mais expansiva, aí sim que ele vai, digamos assim, brilhar dentro dessa sua narrativa, nessa sua escolha de escrita. Tem gente que acha isso péssimo, eu já estou me vacinando referente a isso, beleza? A gente se vê logo mais, beleza? Valeu!